Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise de comportamento para o nosso mundo de hoje, mas com uma inspiração que vem, ó, lá de trás, das estratégias das cortes reais. A ideia é decifrar as regras de um jogo que, na verdade, todos nós jogamos, mesmo sem perceber. E para essa nossa jornada, o nosso guia vai ser um livro que fez muito barulho: As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Pense nele como uma espécie de manual, sabe? Um manual sobre a arte da dissimulação e da estratégia no dia a dia. E aqui está a ideia central, aqui dá o tom para tudo que a gente vai conversar. O poder é uma realidade. Não dá para fugir. Tentar ignorar não protege ninguém. Muito pelo contrário, só nos deixa mais vulneráveis. Com isso em mente, vamos começar. Para começar, vamos entender como é que a dinâmica daquelas cortes antigas, cheias de reis e rainhas, ainda se encaixa perfeitamente hoje, especialmente no nosso ambiente de trabalho. A roupa mudou, os títulos são outros, mas a essência do jogo continua a mesma. A grande metáfora é a seguinte: o escritório moderno é a nossa Versalhes. É isso mesmo. As batalhas hoje em dia não são mais com espadas, né? Elas são travadas com manobras estratégicas, como a bajulação sutil aqui, uma dissimulação ali. A agressão direta, e essa foi trocada pela elegância de um sorriso que pode muito bem esconder um punhal. E essa frase do Maquiavel, nossa, ela resume perfeitamente a realidade dessa guerra civilizada. Ser ingênuo o tempo todo pode ser um perigo. Entender as regras do jogo não é sobre se tornar uma pessoa ruim, mas sim sobre aprender a se proteger e a navegar nesse cenário com mais inteligência. Certo. Então, como é que a gente identifica essas táticas de manipulação que os cortesanos modernos usam? Bom, o primeiro passo é aprender a enxergar através da máscara que eles vestem. A primeira tática que a gente precisa ficar de olho é a tal da fraqueza fingida. Sabe aquilo que parece vulnerabilidade? Muitas vezes é um movimento friamente calculado. Alguém que vive se fazendo de vítima, de impotente, pode estar usando isso só para ganhar a simpatia dos outros e fazer todo mundo baixar a guarda. Isso só reforça uma ideia fundamental. Quem é fraco de verdade não fica anunciando por aí. Exibir fraqueza em público é quase sempre uma jogada de poder, uma forma de conseguir alguma coisa em troca, seja pena, apoio ou alguma vantagem lá na frente. Agora, a segunda tática, a honestidade seletiva. Aqui, a pessoa usa um único ato de honestidade como se fosse uma isca. Ela compartilha uma verdade, geralmente uma coisa boba, inofensiva, e com isso constrói uma imagem de pessoa nobre. Daí fica muito mais fácil esconder um monte de outras atitudes desonestas. Então, aqui vai uma dica de ouro. Desconfie e muito de quem bate no peito e diz que odeia joguinhos de poder, porque muitas vezes essas são as pessoas que melhor jogam, usando essa fachada de superioridade moral para esconder as próprias manobras. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos analisar uma das situações mais complicadas que existem: a diferença entre lidar com amigos e com inimigos num ambiente competitivo. E a Lei 2 do livro nos dá o cenário perfeito para essa análise. Pode parecer estranho, eu sei, mas a amizade pode acabar atrapalhando o nosso julgamento, sabe? E pode criar umas complicações que a gente nem imagina, como inveja e ressentimento. E quando a gente compara, o resultado é surpreendente. Um amigo, por se sentir mais à vontade, pode se tornar invejoso e até trair mais rápido. O problema não é maldade, mas é que os limites entre o pessoal e o profissional se misturam e aí fica quase impossível ser objetivo. Já um ex-inimigo? Essa pessoa tem muito a provar. Ela pode se tornar um aliado super leal, porque a conduta dela vai ser baseada em mérito e não em emoção. E essa citação do Baltasar Gracian resume tudo. A lição não é para a gente evitar a amizade, claro que não. É sobre entender que, no jogo do poder, competência e lealdade comprovada valem muito mais do que sentimentos. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: como a gente se protege? Agora, vamos ver uma espécie de kit de ferramentas prático com uma lista de sinais de alerta para a gente não cair em manipulação no dia a dia. O guia é bem direto. Primeiro, as ações dizem muito mais sobre as intenções de alguém do que as palavras. Fato. Segundo, favores que ninguém pediu geralmente vêm com uma conta, criam um sentimento de dívida. E por último, vale sempre se perguntar: o que essa pessoa realmente quer com isso? E fiquem ligados nesses sinais de perigo. Bajulação que passa do ponto, gente que faz questão de mostrar o quanto é do bem, presentes que parecem criar uma obrigação e aqueles apelos que mexem com a nossa pena, em vez de mostrar um benefício mútuo. Tudo isso é luz amarela. É hora de ter mais cautela.
E para fechar, qual é o objetivo de entender tudo isso? A ideia não é se transformar num manipulador frio e calculista. É se tornar um mestre das dinâmicas sociais. Entender essas regras só nos permite navegar pelo mundo com mais habilidade. É sobre se proteger, antecipar os movimentos dos outros e, no fim das contas, tornar as interações mais fluidas. O cortesão perfeito não quer o conflito, ele quer o controle sutil da situação, sempre com classe. E essa última citação, para mim, resume a filosofia toda. Se não tem como sair do jogo, a única alternativa à maestria é ser uma peça desajeitada. Ou pior, né, ser uma vítima no tabuleiro dos outros. Então a gente termina com essa provocação. A escolha é entre ser um participante consciente, um artista da dinâmica social, ou tentar ignorar tudo e arriscar se tornar um peão. No mundo em que a gente vive, qual dessas escolhas é, de fato, a mais segura? Fica aí a reflexão.